está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje nós estamos aqui com um grande ufólogo. É o Flori Antônio Tasca. Representa muito o estado do Paraná e para o Brasil, que ele também está se tornando famoso, né? Tudo bem, Flori? O assunto aqui é através do livro dele, gente, tá? Na ufologia. O livro chamado O Paradigma Além. É um grande prazer, Flori. Tudo bem? Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde a todos os que nos assistem agora e também aqueles que nos verão no futuro desse planeta Terra e, quem sabe, alguém também de outros mundos. Sim. Antes de eu começar, eu vou fazer duas perguntas. Sempre faço uma pergunta quando é a primeira vez também, né? O Flori, essa paixão que você teve pela ufologia, quando você era jovem, você chegou a ver alguma coisa, OVNI, ou talvez seres? Olha, eu nunca tive qualquer experiência anômala. Entretanto, Legal. Desde criança, eu me interesso demais pelo assunto. Tudo Sim. Começou quando eu tinha 7 anos e iniciei a ver pela televisão Jornada nas Estrelas, Star Trek. Então, eu gosto legal. Eu gosto do Guerra nas Estrelas, legal. Também as aventuras do Capitão Kirk, do Sr. Spock, eu fiquei muito fascinado com aquilo. E a partir daí, comecei a me interessar pelos assuntos conexos, principalmente então na parte da ciência, pela astronomia, embora mais assim o aspecto filosófico da cosmologia, de como o mundo foi criado, se desenvolveu, e também pela ufologia, pelos fenômenos anômalos que vem acontecendo no nosso planeta desde há muito. De modo que cresci com esse gosto que se intensificou quando, aos 15 anos, eu li Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Então, aquilo me chamou muito a atenção, é um tema fantástico, extraordinário. E aí, mais recentemente, em 2015, já participando de movimentos ufológicos, especialmente junto à revista UFO, da qual eu fui coeditor, Jevaer me convidou. Então, eu fundei também o grupo ufológico Pato Branco, originalmente, por isso a gente chamou Patovni, e agora transformamos para Grupo Ufológico Paraná, mas com a mesma concepção, um grupo que se dedica ao estudo e à difusão de temas de cosmologia e de ufologia. Então, depois, se você quiser, até posso dar, assim, alguns detalhes sobre a atividade do nosso grupo, mas foi mais ou menos assim, Eduardo, de criança, então, ficção científica, aí na adolescência, quando eu li o livro do Eric von Däniken, meu interesse foi potencializado, e mais à frente, já na fase adulta, eu tive um contato mais próximo com o movimento da ufologia, passei a participar, entretanto, ainda não tive nenhuma experiência, não vi nenhuma nave, não conversei, não troquei ideia com nenhum ET ainda, mas adoraria. Sim, legal. Bom, a outra pergunta, eu vou procurar ser rápido para a gente fazer logo aqui a pesquisa do livro. Flori, você achou importante a visita dos ufólogos no ano passado, no Dia Mundial da Ufologia? Qual é a sua opinião em relação a isso? Porque eu acho que foi importante, porque esse fenômeno é uma coisa que acontece no mundo inteiro, e também os casos principais do Brasil aqui, né? A Missa do Prato, lá do Pará, no final da década de 70, né? O Varginha, que eu acho que a maioria dos brasileiros conhece, até tem aquelas pessoas que não acreditam, né? E foi importante, porque foi inédito. Qual é a sua opinião em relação a isso, né? Porque aqui teve um ufólogo que participou lá, né? Ano passado. Sim, você está se referindo à sessão pública do Senado Federal comemorativa aos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Exatamente. Foi uma proposta do senador Eduardo Girão. O Jevaer, com sua equipe, esteve representando a ufologia, inclusive trouxe convidados internacionais. Eu faço referência a isso aqui no meu livro, então, na apresentação do livro. Legal, Depois de 12 anos de pesquisa, logo nesse período final, quando o livro estava em preparação, surgiram
eventos, como vem surgindo, e ontem aconteceu um extraordinário, quando a NASA fez uma audiência também para discutir o tema. Eu ia perguntar isso depois também. Sim. Fica à vontade. Do Senado Federal do Brasil, sim, muito importante para fins de aclimatação da humanidade para esse momento que se avizinha de contato público, ostensivo e formal com civilizações alienígenas. Vamos lembrar que alguns meses antes o Congresso dos Estados Unidos também fez uma sessão mista a respeito do assunto, até para poder discutir aquele relatório que tinha saído no ano anterior a respeito do estudo dos fenômenos aéreos anômalos, dos discos voadores, vamos traduzir de uma maneira mais clara, né? E tudo isso vem se enquadrando assim num contexto bastante amplo de desacobertamento, que é muito favorável à causa ufológica. Por quê? Porque há algumas décadas era um fenômeno ridicularizado, até por conta de uma política de acobertamento que tornava mais fácil, vamos dizer, desprezar as pessoas que tivessem tido alguma experiência ou mesmo interesse na pesquisa do assunto, ridicularizar o trabalho e as próprias pessoas mesmo. E hoje o que você verifica é o contrário, né? Você vê assim os governos admitindo, aí você vê, por exemplo, uma sessão pública do Senado Federal com mais de 3 horas, na qual pesquisadores brasileiros e estrangeiros puderam tratar com absoluta seriedade desse tema. Aí você vê congressistas norte-americanos, cada vez mais autoridades civis, militares, vindo a público para relatar fenômenos anômalos, anomalias. Quer dizer, tudo isso se enquadra, eu vejo assim, num contexto muito positivo de preparação da humanidade. E foi exatamente com esse propósito de dar uma contribuição, professor Eduardo, para esse momento de aclimatação, é que eu desenvolvi essa pesquisa durante 12 anos, que agora está consolidada no livro O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Então, acho muito importante, inclusive essa reunião da NASA ontem não foi tão explícita em relação às suas conclusões, entretanto, não é de hoje que a NASA vem dando uma pincelada aqui, outra ali, a respeito da seriedade do fenômeno, inclusive especulando teoricamente. Nós temos, em 2014, um livro patrocinado pela NASA de arqueologia, antropologia e comunicação interestelar. Quer dizer, interestelar significa entre mundos que circulam diferentes estrelas. Ou seja, a NASA tem levado muito a sério isso e, com certeza, tem muito conhecimento a respeito do fenômeno ufológico e, aos poucos, então, agora, você vê uma abertura nesse sentido. Não é mais ridículo autoridades estarem dedicando muitas horas ao estudo dessa temática. E vamos lembrar também, Eduardo, que nessa reunião que ocorreu lá no Congresso norte-americano, ano passado, uma parte da reunião foi fechada. Eles pediram para os jornalistas todos saírem da sala e a reunião foi, em determinado momento, secreta. Então, nós não sabemos o que foi discutido naquele momento, mas o que nós sabemos é que dos governos mundiais, aquele que detém o maior conhecimento a respeito desse assunto é o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos. Não à toa eles dedicam um orçamento secreto, esse sim, bastante secreto, trilionário em termos de dólares, né? Trilhões de dólares anuais dedicados a pesquisas que ninguém pode saber quais são, nem mesmo os próprios congressistas norte-americanos. Então, trata-se de um tema de absoluta seriedade e a humanidade está vivendo esse momento de transformação, esse momento de rompimento de crença científica, porque ainda a maior parte da nossa comunidade científica afirma
que a raça humana é a única inteligente de todo o cosmos, né? Ai, então, meu Deus, não, as coisas são assim. Ainda o paradigma dominante é esse do antropocentrismo, né? O ser humano é o centro de toda a criação. Mas isso vem sendo vencido e é justamente... Vem por causa da mídia, né? Por causa que hoje em dia os meios de comunicação, se achar alguma coisa, é bem mais rápido, né? Tem WhatsApp, né? Então Sim. Tem coisas que hoje em dia... E é aquilo que quando os ufólogos foram lá no canal da Bruna Lombardi, que o rapaz falou assim, hoje em dia, por mais que a pessoa não acredita, já existe estudo para isso, né? De estudar sobre objetos não identificados, alienígenas, né? Então, esse é um fato, né? Que existe, né? A gente tem que ver isso, né? Sim. Eu acho que o que quebrou, talvez, essa barreira um pouco, talvez as pessoas não tenham vergonha sobre esse assunto, eu acho que é a mídia e profissionais. Porque também tem o caso como que eu posso dizer? Dos estudos lá sobre hipnose e regressão, que é muito importante, né? Sim. A parapsicologia que fala, né? E que isso é importante mesmo, porque quando a pessoa é abduzida não é fácil, né? Ela tem que ver, você quer mesmo fazer hipnose e regressão, né? Então... dentro... A ajuda do profissional na terapia, né? Então, Sim. Né? Dentro de um contexto assim científico, Sim. Eu estou especialmente dedicado, científico e filosófico, vamos dizer, Sim. ao estudo das chamadas exociências. Elas vão além da ufologia, porque a ufologia é um dado. A ufologia, então, como o próprio nome diz, o estudo dos UFOs. Isso. É claro que há derivações N, só que desde os anos 2000, então um pouco mais de 20 anos, 2 décadas, foi se formando um conceito que surgiu com a exopolítica, segundo o qual as ciências humanas podem ser vistas sob o ponto de vista, ou sob a perspectiva, melhor dizendo, né, da existência de outras civilizações inteligentes, alienígenas. Então, nesse Sim. sentido, nós temos a exopolítica como a pioneira e principal vertente em desenvolvimento nos dias de hoje, e nós temos a exopsicologia. Uma das especialistas desta matéria é nossa conselheira do Patovni, professora doutora Mônica Borini. Segue uma linha de investigação justamente Sim. para o resgate da memória das pessoas que tiveram experiências de abdução ou de contato, cuja memória muitas vezes é reprimida. Então, a hipnose regressiva é uma técnica utilizada para o resgate dessas memórias, a fim de que a pessoa possa lembrar e possa compartilhar aquilo que ela eventualmente tenha vivido em termos de experiência anômala. Então, é muito importante. Estamos num momento especial, viu, Eduardo? Muito especial. Né? Sim. Que legal. O Flori, você falando da exopolítica, é assim, às vezes tudo bem, os ufólogos defendem, não estou criticando os ufólogos, que talvez está muito ultrapassada a palavra ufologia, né? Mas eu não sei, eu acho que é assim, né, gente? É uma opinião, claro, né? Vocês têm experiência, a gente estuda, mas podia também, não sei, ter uma reunião mundial, ou se poderia mudar, talvez, já que já existe a exopolítica, talvez o nome, mas ainda o mundo inteiro usa a palavra ufologia, né? É mais uma opinião, né? É que a ufologia ela é um dado, é um fato. A ufologia é o estudo dos UFOs. Então, na medida em que as pessoas se dedicam a estudar o aparecimento desses artefatos, que não são compatíveis com a tecnologia humana, então, trata-se aí do objeto de estudos da ufologia. E a exopolítica, ela vai muito além disso. Por quê? Exato, eu também sou a favor disso. Ela parte dessa realidade. Tem muita coisa que é inexplicável que os ufólogos falam, né, Flori? Né? Tem muitas coisas que é inexplicável. Então, quando, por exemplo, um governo, como o governo brasileiro, em 1986, reconheceu a presença de pelo menos 21 artefatos voadores sobrevoando o espaço aéreo do Brasil, como objetos sólidos guiados por causas inteligentes, que foi o caso da chamada Noite Oficial dos UFOs no Brasil, nós temos aí algo de significativo, porque
os mesmos governos que outrora negavam, e que, de certo modo, ainda continuam negando hoje, inclusive Sim. o Brasil, no caso Varginha, que agora tem uma nova campanha de abertura ufológica. Então, diz que tem umas novidades, né? Vão admitindo isso, é porque, de fato, algo de muito sério está acontecendo. Uhum. Há informações que não chegam à opinião pública, e o nosso trabalho é justamente de preparar as pessoas para esse rompimento de crença, essa evolução na ciência, na compreensão que a humanidade tem do seu lugar no cosmos, porque nós nunca fomos, nós não somos e nunca fomos a raça inteligente, o suprassumo da criação. Pelo contrário, a humanidade ainda é muito atrasada em relação a mundos evoluídos, como não só nos importa a própria ufologia, como também, de maneira bastante eloquente, vertentes da espiritualidade. Por exemplo, a doutrina espírita, que é bastante clara em dizer que há mundos muito mais evoluídos do que o planeta Terra, evoluídos não só na ciência e tecnologia, mas principalmente na moralidade. Porque a turma costuma perguntar, mas e ainda os ETs não se mostraram por qual razão, né? Há várias hipóteses. Por exemplo, se você assistir Jornada nas Estrelas, Star Trek, você vai ver que o critério que alguns mundos avançados têm para manter contato com mundos inferiores é quando esses mundos inferiores desenvolvem uma certa tecnologia. Então, no caso da Terra, na ficção científica, quando foi descoberto o motor de dobra espacial, que permitiria aos humanos viajar entre as estrelas. Foi aí que o povo vulcano, que há muito tempo acompanhava os movimentos terráqueos, chegou até nosso planeta e fez aquele sinal, Eduardo, que eu vou fazer agora também aqui para você. O Spock faz, né? Não, Star Trek que você está falando, não é o do Spock, é o outro lá que parece com ele. É isso, né? Então, este é o sinal de saudação vulcana, vida longa e próspera. Então, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando aqui para participar do seu canal e fico à disposição. Bom, nós vamos então falar alguma coisa do livro Paradigma de Allen, ou você quer deixar para falar do projeto depois? Quiser falar antes, né? Bom, eu tô aqui como teu convidado, né? Então, se você quiser ir fazendo bate-papo, nós fazemos. Se você quiser que eu apresente o livro, eu apresento. Para mim, é uma honra e uma satisfação só o fato de estar aqui presente, conversando com você, né? Legal. Então, vamos lá, Flori. Vamos começar pelo livro, quando você começou e as pesquisas, você foi pegando aonde? Talvez de algumas conclusões que você chegou, ou tem alguma coisa também de vigília, ou nos assuntos de conhecimento da ufologia mundial também? Né? O meu livro é teórico, né? Claro que ele trata de fatos também, especialmente no segundo capítulo, quando aborda o fenômeno UFO, que aí o estudo é fundamentado mais na casuística ufológica, na documentação existente a respeito dela. Mas parte toda a ideia, Eduardo, de uma construção da filosofia da ciência, fundamentada nesse outro livro aqui, ó. Deixa eu ver. A estrutura das discussões científicas, de Thomas Samuel Kuhn. Então, que legal, hein? Thomas Kuhn era físico. E aí ele foi convidado a dar umas aulas de história da ciência para o pessoal das ciências humanas, da sociologia, enfim, o pessoal que não tinha muito contato e muita intimidade, como eu, inclusive, né, com as ciências exatas. Então, ele chegou à conclusão de que
há dois modos de se fazer ciência. E aqui eu vou fazer um parênteses para expor um conceito que, enquanto eu estudei filosofia, acabei desenvolvendo a respeito do que seja a ciência, né? De uma forma muito simples. A ciência é o conhecimento da natureza. Então, na medida em que as pessoas vão descobrindo as leis da natureza, elas estão fazendo ciência. E a tecnologia é a manipulação da natureza. Então, com base nesse conhecimento sobre a natureza, os cientistas vão aplicando técnicas que conseguem modificar aquele status da natureza. É por isso, então, que nós podemos estar aqui conversando, né? Você aí de São Paulo, eu aqui do Paraná, ao vivo, e isso vai ficar disponível para as pessoas de todo o planeta e, quem sabe, para humanidades de outros planetas também. É a tecnologia que nos permite isso. Houve todo o desenvolvimento até chegarmos aqui. Entretanto, a ciência pode ser normal ou extraordinária. A ciência normal é aquele conhecimento cumulativo. Então, aos poucos, o cientista faz uma descoberta a mais sobre um determinado campo do conhecimento, a medicina, a engenharia, a sociologia, ou coisa que tal, e ela vai se acumulando e vai crescendo. Só que toda a ciência, mais ou menos como uma religião também, se baseia em dogmas, crenças que naquele determinado momento histórico são consideradas verdadeiras. Por exemplo, até o início ali do século XVII, dos anos 1600, era dado como certo no Ocidente que a Terra era o centro do universo. Então, geocentrismo. Tinha lá Aristóteles, que depois o cientista Ptolomeu acabou consolidando, e aí a Igreja Católica abarcou aquele conceito, de modo que no Ocidente era uma heresia dizer que não era o Sol quem girava em torno da Terra, e sim ao contrário. Tanto que Giordano Bruno, no ano de 1600, acabou queimado na fogueira por difundir ideias como essas. E Galileu Galilei, em 1609, quando apontou uma luneta, um telescópio rudimentar para Júpiter, para o Sol, para a Lua, ele descobriu que não era verdade aquilo que se difundia no período, na época. Ou seja, já então tínhamos a teoria de Copérnico, segundo a qual não era o Sol quem girava em torno da Terra, mas sim ao contrário. É o heliocentrismo. E Galileu provou que a doutrina de Copérnico estava certa, de modo que tudo que se acreditava passou a ser questionado. Aquela crença, aquele dogma científico já não valia mais. Por quê? Porque a observação, e não à toa Galileu é considerado o pai da ciência, a observação, especialmente das luas de Júpiter, circulando ao redor do planeta Júpiter, se as luas estavam orbitando Júpiter, não poderiam estar orbitando a Terra. Acreditava-se que tudo orbitava a Terra, todos os astros. De modo que Galileu quebrou essa crença, quebrou esse paradigma, e demos, então, um salto no conhecimento científico. A partir de Galileu, com o desenvolvimento do telescópio, da astronomia, muitas descobertas foram feitas, até que um outro rompimento, para a gente usar esse parâmetro cosmológico, aconteceu há quase 100 anos, 1924, quando Edwin Hubble provou que a crença que a comunidade científica tinha na ocasião não era verdadeira. Qual era essa crença? Acreditava-se que todo o universo estivesse na Via Láctea. Sim. Até 1924 não se sabia da existência de outras galáxias. Foi Edwin Hubble que provou isso. Tá? Então houve um outro salto, houve um outro rompimento
de paradigma, porque paradigma é um padrão, é uma crença, é uma verdade aceita pela ciência. Sim. De modo que aquela verdade já não valia mais, porque ele desde Andrômeda, que é uma galáxia distante, que desde a antiguidade os astrônomos consideravam uma nuvem de gás dentro da própria Via Láctea, descobriu outras galáxias, descobriu que essas galáxias estavam se movimentando e que, quanto mais longe elas estão em relação à Terra, mais rápido elas se movimentam. Então, quer dizer, quebrou todo o sistema de crenças que havia naquele momento. Então, a ciência foi se acumulando, só que chegou um momento que novas observações, novos dados, desafiaram aquele conhecimento prevalente. Aí, então... desafiaram, principalmente na criação desses novos telescópios, né? Os exoplanetas revelou muita coisa. Né? Desde o Kepler também, aquele outro antes, como é agora, não tô lembrando o nome. Sim, basta dizer... O Hubble, né? O Hubble, né? Sim, desde 1990 o telescópio espacial Hubble está fascinando a humanidade. Né? Basta dizer que até poucas décadas não havia a confirmação ainda da existência de exoplanetas. E no começo do ano passado, quando eu tinha concluído o livro, a ciência havia confirmado já, por observações indiretas, na maioria delas, a existência de 5.000 exoplanetas. Só que agora, eu vi uma matéria essa semana, que os astrônomos especulam que... Deve ser bilhões, né? Trilhões, talvez. Né? 2/3 das estrelas tenham planetas, sistemas planetários com planetas na zona de habitabilidade. Ou seja, a maior parte absoluta das estrelas deve conter planetas aptos a receber vida biológica. Biológica, exatamente. Tal como nós conhecemos. Deve existir até outros tipos de vida que a humanidade sequer supõe. Mas, a partir dos critérios do nosso parâmetro, vamos descobrindo cada vez mais mundos em condições de água líquida, de temperatura ambiental, pressão atmosférica, adequadas ao desenvolvimento da vida nessa matriz de carbono que nós temos padrão aqui no planeta Terra. Então, qual que é a minha tese, Eduardo? Sim. A partir dessa ideia de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, porque quando Galileu provou que a Terra não era o centro do universo, quando Hubble provou que havia muito mais do que a Via Láctea, houve uma revolução, houve uma total... Os estudos. Exato, né? Uma novidade completa em relação àquilo que existia antes. E agora, nós vivemos um momento semelhante, que nos é apresentado principalmente pela ufologia, porque a ufologia nos mostra a presença de artefatos no planeta Terra, guiados por causas inteligentes, que são incompatíveis com a ciência e a tecnologia humana. São incompatíveis, de modo que isso nos induz a acreditar que esses artefatos venham com seres, vamos dizer, materializados ou não, de outros mundos do nosso universo, de outras dimensões do multiverso, ou até, por que não dizer, de outros tempos. Mas seja qualquer for a hipótese, não desse mundo, não desse mundo, da nossa realidade. Por isso, eu prefiro, em relação à expressão extraterrestre, a expressão alienígena, porque alienígena
segundo os dicionários, é o estrangeiro, aquele que vem de fora. Então, esses seres vindo até o planeta Terra, eles não são oriundos da Terra, eles são de fora. E a ufologia nos mostra que eles estão aqui. Então, essa presença alienígena é uma anomalia em relação à crença que você tem dominante ainda na ciência humana. Qual é essa crença? A crença de que o ser humano é a única raça inteligente do universo todo. Então, essa crença está sendo desafiada e logo, logo ela será quebrada. Ocorrerá essa revolução. Por isso o meu livro se chama O Paradigma Alien, porque é o padrão de conhecimento científico que virá a prevalecer desde quando haja o contato público ostensivo e formal da humanidade com civilizações alienígenas, né? Então, a ideia geral do livro é essa. O livro é estruturado em 5 capítulos, dos quais a gente pode fazer alguns comentários também logo em seguida, se for do interesse teu e do pessoal aí que está nos assistindo. Mas agora deixa eu tomar uma cuida de chimarrão enquanto você fala também, né? Não, fica à vontade aí. Eu acho que é importante todos esses assuntos, né? Porque desde quando a humanidade foi um pouco enganada, né? Escondendo os governantes, que essa coisa daquilo que tem que seguir, talvez, da igreja, né? Então as pessoas acabam não se desenvolvendo nesses conhecimentos, né? Mas já algumas pessoas dizendo que é muita pretensão achar que é só nós que estamos no universo, né? Realmente, quem tem essa visão já é alguma coisa, né? Basta lembrar, por exemplo, Eduardo, Sim. da existência de um programa de busca de inteligência extraterrestre patrocinado pela NASA, que é o SETI, programa SETI. Então, um dos fundadores desse programa é o astrofísico, ainda vivo, velhinho, Frank Drake. Ou será que ele faleceu? Agora eu não lembro se ele faleceu recentemente, mas enfim. O Dirceu está aqui. A obra dele não vai morrer nunca, né? Saudações, professor Dirceu Klemba. Isso aí, Dirceu. Uma satisfação estar conosco. Inclusive, deixa eu contar, viu, Eduardo? Que está para sair agora o volume 6 da nossa revista Cosmovni, que é o órgão de divulgação do Grupo Ufológico Paraná, o Patovni. E um dos artigos é justamente a apresentação do relatório final do caso Carvalho, de autoria Caso Carvalho. Eu estava comentando com ele, Dirceu, sobre isso. Né? Então, será publicado agora o resultado dessa pesquisa na nossa revista Cosmovni. Mas, assim, retomando, né? Frank Drake fez um cálculo, criou uma equação essa fundamentada justamente nas condições para o desenvolvimento da vida biológica aqui no planeta Terra. Porque nós não conhecemos a fundo ainda nenhuma outra realidade. Então, toda especulação que a gente faz, inclusive pertinente às exociências, deve ter por fundamento o conhecimento científico humano, de modo que, a partir daí, o astrofísico Frank Drake, por meio da estatística, que é uma ciência, chegou à conclusão de que, pelo número de estrelas existentes na galáxia, ninguém sabe ao certo quantas, mas eu gosto muito do número que aproxima de 400 bilhões de estrelas. Alguns astrônomos jogam para 200, né? Mas você vai encontrar números de 200 a 400 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, que é uma das trilhões de galáxias já observadas e identificadas apenas naquilo que se convencionou chamar de universo observável. Mas, enfim, com base em critérios de estatística, Frank Drake concluiu que apenas na Via Láctea deve existir em torno de 10 mil civilizações. Isso foi... 10 mil? Sim, só que assim, na década de 60. Na década de 60 ainda não havia confirmação de exoplanetas.
Então, mais recentemente, há poucos anos, foi feito um esforço no curso de Física da Universidade de São Paulo. Professores e alunos se reuniram para fazer uma nova projeção, um novo cálculo a partir da equação Drake. E chegaram à conclusão de que apenas na Via Láctea deve existir em torno de 25 mil civilizações. Não vida microbiana, né? São sociedades organizadas, raças sencientes, desenvolvendo ciência e tecnologia. Algumas delas, naturalmente, muito mais antigas do que a raça humana, com tempo suficiente para o desenvolvimento de ciência e tecnologia que permite aquilo que hoje a ufologia humana nos revela, ou seja, viagens interestelares, quiçá interdimensionais ou intertemporais, de modo que pouco sabemos a respeito disso, e mais recentemente ainda, essa semana eu vi uma matéria, não me recordo agora a fonte dela, de cientistas especulando que em torno de 2/3 das estrelas da Via Láctea podem estar, ou podem conter sistemas estelares, planetas que estão naquela zona habitável, ou seja, com condições propícias ao desenvolvimento da vida na matriz biológica. Então, o universo deve estar cheio de civilizações, e a existência dessas múltiplas civilizações é que nos leva a esboçar, assim, ideias, conceitos a respeito de como a raça humana vai se comportar quando houver um contato público, ostensivo e formal com alienígenas. Entra aí a necessidade da exopolítica e das outras exociências também, objeto do meu livro Paradigma Alien. Uma coisa que é interessante, é claro, né, cada um tem o direito da religião, parece que uma coisa o Chico Xavier acertou, né? Quando ele fala que eles vão estar aqui próximo à Terra, uma coisa ele acertou. Porque tem essa pesquisa que vários presidentes do mundo se reuniram, vamos lembrar se foi final da década de 80, 90, e eles falaram, né, a Rússia, né, que era a antiga União Soviética, viu que estava observando objetos muito maior que os astros, né, perto do nosso sistema solar, né? E a outra coisa pode ser que ele acerte, né, que parece que vai ter essa relação entre os seres, talvez, né? Isso é interessante, né? E outra coisa... pode falar, depois eu falo outro. O espiritismo é pródigo nisso, né? Isso que é interessante, né? Inclusive, muito se falou no passado recente da data limite. A data limite. Que é legal, né? Cheguei a estudar isso aí, até no livro Petit também. Porque a data limite seria uma advertência, ou melhor até, né? Uma profecia de espíritos que teriam dito, por intermédio de Chico Xavier, que se num período de 50 anos, a partir da chegada do ser humano à Lua, não houvesse uma aniquilação nuclear da raça humana, seres inteligentes de outros mundos passariam a estar em contato público com a humanidade. Então, com a humanidade, né? Foram concluídos em 2019. Em 2019, né? Eu estive, inclusive, num evento da revista UFO, em Peruíbe, no interior do litoral de São Paulo, e foi um evento específico a respeito desses 50 anos, ou da data limite. Agora, não houve, assim, uma afirmação categórica de que seria imediato esse processo, né? A partir dos 50 anos, então é o que está acontecendo exatamente agora, e a humanidade está sendo preparada para isso, nós estaríamos já suscetíveis a esse contato público. Então, é justamente a ideia que eu tenho no meu livro. Quando acontecer o contato público, toda a estrutura da ciência humana vai se transformar. Haverá uma revolução da ciência. Não só na ciência, claro, né? Também no sistema de crenças religiosas, no sistema filosófico, no sistema econômico. Basta dizer, por exemplo,
que a humanidade estará em condições de fazer comércio, né, com seres de outros planetas, intercambiando mercadorias para cada qual dos povos peculiares, né? Então, por exemplo, vai transformar totalmente a nossa base de conhecimento. E quando você fala em religiões, eu penso que aquela que está mais próxima da realidade nesse sentido, divulgando a existência dos muitos mundos habitados, é o próprio Espiritismo mesmo, do qual foi o grande, vamos dizer, ícone. Agora, não vamos esquecer também que a própria Igreja Católica, que é considerada em muitos aspectos um atraso ainda, nesse ponto tem ideias bastante avançadas. Tem. Sim, basta dizer que o próprio Papa Francisco mesmo já declarou, né, a possibilidade de outras humanidades. E no ano de 1600, quando eu comentei antes que o Frei Bruno foi queimado na fogueira por heresia, uma das ideias que ele defendia, que eu trabalho aqui no meu livro também, inclusive, é a pluralidade dos mundos habitados. Então, ele escreveu um livro no ano de 1584, chamado Acerca do Universo, do Infinito e dos Mundos. Nesse livro, ele dizia que cada estrelinha que se via no céu era um sol, ao redor do qual orbitavam planetas, muitos deles habitados por outras humanidades. Então, isso você veja, né? Há mais de 400 anos, ele defendia essa ideia. Por causa dela e de outras que não eram aceitas pela igreja, ele foi morto e queimado na fogueira. Destino que quase teve também o pai da ciência, Galileu Galilei. Porque na medida em que Galileu publicou as suas descobertas mediante observações astronômicas, vamos lembrar, né, que em 1633 ele foi julgado no Tribunal do Santo Ofício, na Santa Inquisição. E ele foi condenado. Agora, por que é que ele não foi morto, igual foi o Frei Bruno, 33 anos antes? Ele acabou, então, abjurando, ou seja, ele acabou declarando que aquilo que ele havia publicado, defendido, era apenas uma filosofia, eram teorias, não eram fatos, quando eram fatos. E parece que, eu não sei se é verdade, parece que ele, na hora que o rei perguntou, ele não era bobo, né? Ele falou que não, né? O rei perguntou para ele se a Terra era redonda. Eu acho que ele falou, opa, eu vou devagar aqui, senão esse cara vai, né, querer me acabar. Ele foi esperto, né? Parece que tem mesmo essa prova. Né? Ali, veja, na Europa, obviamente, ele era vivo, Galileu. Então, ele soube que o Frei Giordano Bruno, que era membro da igreja, era padre, acabou queimado na fogueira por heresia. Então, se ele não voltasse atrás, se ele não abjurasse, ele poderia ter o mesmo destino. Mesmo assim, ele ficou em prisão perpétua domiciliar. Se fosse hoje em dia, estaria com uma tornozeleira eletrônica, né? Mas na época não tinha tornozeleira ainda. Então, ele só ficou condenado a permanecer na sua casa e a não publicar mais nenhuma ideia que fosse considerada herética, tanto que ele acabou se dedicando daí a outros assuntos de física que não tinham a ver propriamente com a cosmologia. Mas o trabalho dele desafiou o dogma científico, rompeu essa crença do geocentrismo, e por isso que eu uso também essa ideia de Galileu como um exemplo de rompimento paradigmático, que é o que vai acontecer a qualquer momento, é iminente isso, os sinais são claríssimos, só não vê quem não quer. Vai acontecer em relação ao antropocentrismo, dando lugar ao que, então, eu denominei o paradigma alien. O que eu acho legal que no filme Valerian, né, tem aquela cena que eles acabam cumprimentando os humanos, aquelas civilizações, né, humanoides, não só humanos, né. Interessante, no início desse filme aqui, né, o Valerian, né. Quem já assistiu, não vi, esse filme não vi ainda, aliás, fica como uma dica aí, eu quero ver. Ele cumprimenta, tem uns que tem parece meio robô,
vários tipos humanoides, não só humanos, cumprimenta todos, aí para a nave do outro, o outro vai cumprimentando. É interessante, é legal essa cena aí. Mas assim, ó, Eduardo, essas várias civilizações certamente se organizam conforme algumas regras. Regras dessas da natureza, então, as leis naturais, que são válidas para todos os seres sencientes ou não, que habitam uma determinada faixa vibratória do cosmos. Então, as leis da física, em princípio, são as mesmas aqui e nas outras estrelas também, né? No planeta Terra ou em exoplanetas também. Embora esse mesmo conhecimento seja desafiado de algum modo nos dias de hoje. Mas, enfim, e além dessas normas naturais, também deve haver leis ditadas pelas próprias civilizações em relação a elas, consideradas em si mesmas, e a elas, consideradas em relação umas com as outras. Por isso, então, no meu livro, depois de eu tratar, no capítulo 1º, da antiguidade dessa ideia de muitos mundos habitados, então aqui eu vou cuidar do trabalho do Frei Bruno, do Camille Flammarion, que fez um levantamento completo de como os filósofos antigos cuidavam dessa matéria, da teoria do antigo astronauta, do Eric von Däniken, do Zé Ramiro. Que legal, hein? Então, a partir desse primeiro capítulo, eu vou para o capítulo 2 do fenômeno UFO. E o fenômeno UFO é estudado principalmente a partir da casuística ufológica brasileira, porque é uma das mais ricas do mundo, a brasileira. Sim. A casuística ufológica brasileira é fantástica, simplesmente, fantástica. Então, eu vou estudar principalmente, né, a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs e o caso Varginha. Nesse capítulo, olha que legal, tratar das pesquisas que vários governos ao redor do mundo têm feito ao longo da história a respeito do fenômeno ufológico, enfim, até chegar à discussão do fenômeno UFO na Organização das Nações Unidas. O que aconteceu em 1977, não houve, assim, uma grande repercussão em relação a isso, mas ocorreu, e o que se pretende aconteça de novo agora. Aliás, demorou para a ONU se ocupar seriamente desse assunto. Aí vem o capítulo 3, que entra justamente nisso que você comentou aí, que trata de ou a existência de muitas organizações políticas que reúnem várias raças inteligentes. Então, o plano federativo, se você pega ali Star Trek, Jornada nas Estrelas, você vai ver, no âmbito da ficção científica, a Federação Unida de Planetas. Então, algo assim deve existir. Parece que existe, né? Mas não chama a confederação. O pessoal fala confederação, mas diz que existe a reunião, né? Entre essas civilizações, né? Deve ter. Um ramo da ufologia que defende isso. Isso. Há uma parte da ufologia que defende isso. Então, a partir da obra do pioneiro da exopolítica, que é um cientista social chamado Alfred Webre, um velhinho vivo ainda, mora no Canadá, eu esboço as bases de um futuro convívio entre humanos e alienígenas mediante esse plano federativo, essa ordem que deve existir entre múltiplas civilizações. Aqui no caso da ufologia, por exemplo, eles chamam de Confederação Galáctica. Aí... Ô, Flori, mas você acredita que para eles vai ter um momento, porque eu tenho, com certeza eles devem falar assim, né? O que esperar de um ser humano que mata seu próprio semelhante, né? Deve ter seres de alta consciência, mas você acredita que talvez eles vão ter esse momento, né? Opa, tem ser humano bom. Não, vamos fazer ele entrar aqui conosco, né? Então você acredita, né? É um grande mistério esse, por quê? Porque Alfred Webre, como outras tradições dentro da ufologia mística, principalmente,
Sim. defendem que num passado remoto outras humanidades existiram aqui bem mais evoluídas do que essa nossa presente. Por exemplo, Isso eu também acredito. Em Atlântida, por exemplo. Isso. Tá? E naquela época, na Lemúria, continente Lemúria, naquela época, a Terra estava integrada a uma comunidade interestelar, mas que por alguma razão nós decaímos, nós fomos separados, segregados, que nós estamos numa espécie de quarentena. Então, segundo o do Hebré, está chegando o momento de sair dessa quarentena e de voltar à participação numa comunidade estelar. Então, claro, se você pensar, por exemplo, numa galáxia, vamos usar esse último número que o pessoal da USP levantou, né? Com 25 mil civilizações, não deve existir um organismo central apenas, né? Por setores, como em Star Trek, ele separa a galáxia em setores, né? Então, aqui no nosso setor, deve existir uma comunidade com dezenas de mundos, organizada politicamente, com regras próprias. Sim. Os povos estelares devem viver conforme essas regras. E se não obedecerem às regras, obviamente vão responder daí no âmbito, entre aspas, judicial, vão sofrer as consequências da violação dessas regras. Agora, quando isso vai acontecer e qual o critério que vai determinar a aceitação do planeta Terra, ou quer dizer, a aceitação da comunidade interestelar do planeta Terra? Nós não sabemos. Aí, não tem uma previsão mesmo, né? Não tem. Assim, você não sabe. É por isso que a gente tem que ir devagar, porque o pessoal às vezes não todos, fica aquele. Não tem invasão. Se fosse assim, já tinha invadido na época de Roma, né? O critério poderia ser, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, como foi no caso do Star Trek. Agora, outros podem dizer, talvez com muito mais razão, o critério seja uma evolução moral. E aí, você acabou de falar, né? Ainda nós vivemos em guerra. Por exemplo, eu quero até preservar o nome da autora, mas ela falou que aquela arma que mostra no filme Star Trek, ou no Jornada das Estrelas, que é aquele laser, acho que é no Guerra nas Estrelas, aquele laser que acaba explodindo um astro, dizem que eles têm aquela tecnologia. Né? Na verdade... Eles têm. Né? Se você estudar a casuística ufológica, 2 casos me chamaram muito a atenção, que a gente até pode num outro dia, né? Não, com prazer, voltamos. Quanto mais isso melhor. Nós estamos aqui para isso. Tanta coisa que, né, em uma hora, nós estamos aqui já 52 minutos. Sim, se você quiser passar os slides ainda, né? Tem os slides, né? Não é nem... eu até posso passar muito rapidamente para mostrar, mas assim... Isso. Tem 2 casos que me chamam de mais atenção na ufologia. Os 2 acontecidos no Brasil. Um em 1954, outro em 1958. Em 54, o metalúrgico Antônio Rossi foi convidado a visitar outro planeta. Em 58, o funcionário público Arthur Berlet foi abduzido, por engano, e levado até outro planeta. Em ambos esses planetas, diferentes planetas, nos quais raças humanoides habitavam, houve reporte de uma arma fabulosa capaz de acabar com vida em qualquer planeta. Então, apesar de serem povos pacíficos, altamente evoluídos no ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da religiosidade, eles eram dotados de armamento poderosíssimo, fazendo crer que há também civilizações hostis, porque se não houvesse, não haveria necessidade desse armamento. Né? Sim. De modo que você tem razão, né? Não sei, desconheço até a obra
que foi referida aí implicitamente pelo amigo, mas, de qualquer sorte, a casuística ufológica nos mostra que isso sim... Sim, tanto é que nos livros antigos do hindu mostra algumas armas de destruição em massa também, né? Então, né, a gente sabe. Inclusive, reza a lenda que na própria Terra teria acontecido, né? Guerra, inclusive com detonação de armas nucleares. Esse daí a gente já acompanhou muito em palestra, né? Isso, então, claro, há mistérios, né? Lá em Mohenjo-Daro, onde a areia foi vitrificada, isso fruto de uma temperatura extrema gerada pelo que nós conhecemos, né, por uma explosão nuclear, mas de qualquer sorte, né, isso também faz parte do imaginário e não vem tanto ao caso aqui para o desenvolvimento da nossa ideia. Então, o que eu quero expor com essa tese? Que a humanidade está num processo de transformação, que nós chegaremos ao momento do contato público e formal, que ninguém mais vai duvidar. Você vai poder convidar um alien para conversar contigo aqui no programa, no teu canal. Aí, a hora que tiver aqui um alien conversando com você, ninguém vai duvidar da existência desses seres, da presença deles aqui, ou, como eu especulo no livro também, amanhã ou depois nós seremos os aliens, né? Porque nós estamos aí empreendendo já os primeiros passos na caminhada estelar, então daqui a pouco nós vamos chegar em algum planeta aí habitado por uma raça tecnologicamente ainda abaixo, né, cientificamente abaixo da nossa, então nós seremos considerados os alienígenas lá. Agora, se existe uma maneira de ver, de encarar as coisas, que é essa que eu falei agora, da organização de uma sociedade política, de uma federação estelar, de uma convivência pacífica, claro, por vezes também conflituosa, porque a guerra faz parte, né? Mas existe uma outra faceta que é mais assustadora e que também é muito reportada na casuística ufológica, e é objeto, então, do próximo capítulo do meu livro, chamado Intervenção em Medo, que mais lembra Arquivo X. Já viu aquela série de televisão, Arquivo X? No qual dois agentes vão investigar fenômenos anômalos e acabam descobrindo que existe uma conspiração de alienígenas para tomar o controle do planeta Terra? Então, mais ou menos aquilo. Porque quando você se depara com o fenômeno da abdução, por exemplo, abdução é sequestro. Então, o sequestro é considerado um ato ilícito em qualquer lugar do mundo. É um ato ilícito, não é algo contra a moral, contra as leis. Você retirar uma pessoa do seu ambiente, levar contra a sua vontade para um outro ambiente, e não raro com ela fazer experiências genéticas, médicas, psíquicas, é algo, assim, abominável sob o ponto de vista das nossas normas e da nossa ética. De modo que há raças alienígenas que estão presentes no planeta que fazem isso. Isso é bastante reportado, inclusive, especialmente, aqui eu me fundamento, então, num outro autor de exopolítica, que é o professor Michael Salla, onde ele descreve, especialmente num livro chamado Exposição das Políticas do Governo dos Estados Unidos sobre a Vida Extraterrestre, ele nos põe muitos aspectos da presença hostil de civilizações alienígenas no planeta Terra. Então, já estaríamos em contato, inclusive já teríamos até acordos com os aliens. Em 1954, aquele famoso episódio do presidente norte-americano Eisenhower, que ele teria sido chamado por alienígenas para fazer um acordo, um contrato. Mas teve um caso que foi os nórdicos, né? Teve um caso, né? Foi bem... acho que é o Vladimir, que é o nome dele, que eu vi ele falar isso uma vez, né? Em 54, reza a lenda na ufologia, que 3 naves espaciais aportaram ali numa base aérea dos Estados Unidos, e os nórdicos, aqueles seres brancos altos,
se apresentaram e exigiram a presença do presidente norte-americano, e com ele, juntamente com várias outras autoridades civis, militares e eclesiásticas, teria ido até um representante do Vaticano junto, acabaram celebrando um acordo, um tratado. Esse tratado foi rompido. Não foi assim, várias violações de direitos humanos. Tá? Por exemplo, eles já pensavam que não, o presidente quer, né? Autorizando abdução, experiências. Ah, tá. Nesse caso não. Eu pensei sim. Então, veja, de lá para cá, muita especulação existe, e essa especulação é fundamentada em relatos de experiências ufológicas. Então, nós temos aí testemunhos de pessoas supostamente confiáveis, né? Então, no caso ali, o professor Michael Salla cita especialmente o testemunho de uma autoridade militar, por exemplo, o tenente-coronel Felipe Corso, da Força Aérea dos Estados Unidos, que teria participado desse encontro em 54 aí com os aliens nórdicos. Ele relata que foi uma espécie de rendição que o planeta Terra fez em relação aos aliens, cuja tecnologia e ciência eram ou são imensamente superiores àquela humana. De modo que tudo isso é tratado nesse meu trabalho, e o último capítulo, professor Eduardo, ele é dedicado daí para uma especulação sobre aquilo que eu denominei exodireito, que a minha formação vem da parte jurídica, vamos dizer, e além da política, o direito ele vai disciplinar, ele vai regular a conduta entre a humanidade e outras civilizações. Então, eu faço uma explicação a respeito de como isso poderá acontecer, tanto na esfera pública, tá? Começando, por exemplo, pela necessidade de nós termos um governo único no mundo, no planeta Terra. Por quê? Porque diante de uma civilização alienígena, dificilmente irá se aceitar vozes separadas, tipo... É que a gente não sabe se é verdade, né? Diz que alguém sabe muita coisa dele, diz que alguns mundos talvez não tenha essa corrupção, que diz que cada mundo tem uma hierarquia, né? Diz que tem dizem, né? Então, eu não tô afirmando, porque tem que provar, que tem mundo assim, que tipo assim, no caso que parece humano, o homem, ele tem um filho com a mulher lá se vira lá nos projetos, ele sai da família para seguir os projetos e a mulher vai crescendo. Mas a gente não sabe se é verdade, né? Sim. Tanto que se você lê o livro que escreveu Arthur Berlet... o Arthur, já vi falar desse Arthur Berlet. Bem legal. Esse livro trata com detalhes do funcionamento da sociedade do planeta Acarfe. Então, ele esse planeta Carpe. Berlet permaneceu... Dizem que tem alguns planetas que a igualdade é para todo mundo. Tem luz, tem direito à luz, tem, né? Não tem desigualdade social, não tem, né? Não. Tanto eu citei 2 casos, né? O caso do Antônio Rossi, de 54, e o caso de Arthur Berlet, em 58. Ambos os planetas visitados, muito desenvolvidos tecnologicamente, economicamente, mas eles têm um regime político tipo socialismo, assim, sabe? Tipo comunismo, né, melhor dizendo, né? Que não existe desigualdade social, todos têm a mesma oportunidade, a mesma contribuição em favor da sociedade, uma ética muito mais avançada, e não existe pobreza, não existe miséria, porque toda a produção é repartida igualmente entre as populações, entre as pessoas. Existe uma ética, né? Eles preservam muito essa ética, né? Todos trabalham... O ser humano para ter ética, né? Inclusive, por exemplo, lá no planeta visitado por Antônio Rossi, os aliens não quiseram dizer o nome do planeta. Mas lá, como os seres biológicos vivem centenas de anos,
Nossa. Eles devem passar por várias profissões durante sua vida. Então, durante um determinado tempo, o sujeito vai ser médico, depois ele vai ser agricultor, depois ele vai ser operário, e ele vai contribuir com a sociedade de um modo integral. Os políticos são escolhidos também por toda a população para mandatos determinados. Existe, sim, uma estrutura muito desenvolvida e bem diferente dessa nossa planetária terrena, que tem na desigualdade o seu assim, foco, né? No planeta Terra não haveria necessidade, né? Desde a década de 60, a humanidade gera mais alimento do que consome. Então, o que se tornou a alimentação hoje? Um ativo econômico, né? Então, as commodities são os grãos que se traduzem basicamente em dinheiro, não em comida, né? De modo que ainda nós vivemos nesse ambiente bastante fragmentado. E aí eu uso nesse capítulo 5 do meu livro um referencial também da teoria do Estado e da sociedade, mediante o qual, por exemplo, para o planeta Terra, né, nós temos os diversos países. Para que um país seja reconhecido como um Estado perante a comunidade internacional, ele precisa de 3 elementos. Ele precisa de uma população, de um território e de um governo. Aí vamos transportar, projetar isso para uma comunidade estelar. Então, por exemplo, em relação à Terra, tá? Qual é a população? População humana, 8 bilhões de habitantes. Qual é o território? O planeta Terra. Qual é o governo? Bom, aqui nós não temos um governo ainda. É por isso que tem muita polêmica em torno desse tema, né? Muita gente contra, inclusive, a chamada nova ordem mundial, que pretende instituir um governo único. Eu vejo, professor Eduardo, como algo inevitável isso. Inevitável, né? Inevitável, desde que a humanidade precise de uma voz única perante outras sociedades estelares. Não tem como o planeta a Carta, né? Que Berlei visitou, a Carta, vai chegar na Terra, vai negociar com os Estados Unidos, com a Rússia, com a União Europeia, com o Brasil, com o Lula, com o Brasil. Não. Os planetas mais evoluídos, ao que tudo indica, inclusive é o que a ficção científica nos mostra também, e a casuística ufológica muito mais ainda, eles têm uma autoridade, um governo planetário único. É claro que as divisões como existem hoje, de certo modo, elas ainda irão prevalecer, né, nos interesses regionais. Agora, a voz planetária perante estrangeiros, alienígenas, deverá ser única. Então, hoje, por exemplo, o organismo internacional melhor em condições de desenvolver essa função seria a ONU. Só que a ONU, a gente sabe que ainda é dominada, né, por interesses particulares. Será que a Cama Med diz que só as pessoas que têm dinheiro estão tendo acesso? Aquilo envolve o eletromagnético que dá a cura à pessoa, né? Eles estão falando que aquilo ali é uma tecnologia alienígena, provavelmente deve ser, né? Não sei. Agora, também nisso... Há esse estudo que o eletromagnético, quando a pessoa sai de uma nave, pode curar, né? Tem esse estudo também, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, viu, Eduardo? Porque, por exemplo... Porque fala que a ciência já provou, né? Né? Não, mas claro, é que nem aqui. Você está defendendo a sua tese, isso tem que respeitar. Eu tô... isso. Mas é bom perguntar. Mas assim, aí seria a sua opinião? Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque nesse meio ufológico, lamentavelmente, nós temos pessoas muito mal intencionadas. Sim. Então, por exemplo, em 2019, quando eu estive lá em Peruíbe, participando do evento... Quase eu ia nessa daí, mas não deu. Foi muito legal, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora que me reportou que esteve presente ali no interior do Mato Grosso, numa fazenda, numa comunidade,
cujo líder se acha o cara, né? O famoso ET Bilu. E aí, é que lá naquela comunidade, o representante do ET Bilu no planeta Terra estaria vendendo um aparelho desenvolvido por alienígenas que curava qualquer doença. Ixi. E aí uma amiga dela que estava com câncer acabou comprando o aparelho, né? Mas não fazia nada, né? Lógico, era só uma enganação, como de fato o é também muitos, ou são muitos outros aspectos daquele empreendimento comercial, vamos dizer assim, né? Então, tem gente hoje que se vale desse tipo de especulação e, por vezes, também com canalizações falsas, com mensagens forjadas. Então, não é qualquer pessoa para fazer isso, né? Tem muita malandragem. Agora, tem coisa séria também, né, Eduardo? Tem muita coisa séria. Então, é importante que a gente possa discernir. Como disse Carl Sagan, numa determinada ocasião, é importante manter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do teu cérebro cair, né? Não, a gente tem coisas que realmente a gente tem que fazer vistas grossas mesmo. Flori, também sou a favor disso. Porque também ir muita coisa que está muito além da ciência. Flori, encaixando essas partes, o que eu acho interessante, eu acompanho há muito tempo os estudos dos ufólogos, da revista UFA, a revista UFA acha, eu acho que talvez, não sei se colocou no livro ou o que você pensa, que eles falam que principalmente os maiores casos de OVNIs são naves que são intraterrenas que estão aparecendo na Terra, mas é claro que também vem naves de fora, né? Então, o maior caso mesmo é o intraterreno, na sua opinião? Eu não tratei dessa particularidade nos meus estudos. Agora... Sim, parece que gente que escreveu isso, né? Impossível? Não dá para dizer que é impossível, né? Sim. Por quê? Porque você acho que é variável, talvez, né? Quer dizer, gente, estou aqui desfazendo a obra do professor. Né? Pode. Por exemplo, o próprio professor Alfredo Hebré e outros também vão defender que existe uma civilização composta por várias raças no interior de Marte. Que a Lua eu já vi essa teoria. Artificial. Que a Lua é um satélite artificial, não natural. Então, você vai ver teorias as mais diversas, e a dos intraterrenos também. Agora, eu nunca vi nenhum, e, aliás, me parece até algo que não seja, assim, muito provável. Embora, segundo reporta o professor Michael Sala no seu trabalho, e segundo a casuística ufológica também, seja bastante pródiga nisso, há bases subterrâneas, subaquáticas. Subaquáticas, sim. Nas quais humanos trabalham em conjunto com alienígenas, né? Agora, se existe uma outra civilização que reside no interior da Terra, eu não sei. Isso alguns afirmam. Tá? Eu nunca tive, assim, elemento... eu também sou assim, tem coisas que tem que provar, porque parece que tinha até uma pesquisa aqui na Lua, tava tendo umas cavernas, aí o cara falou, é provável ter alguma coisa, mas tem que provar, né? Eu também não gosto muito de falar isso também, tem que ter um pé para trás. Como Marte, por exemplo, Marte, né? Muito se especula a respeito de Marte. Agora, é quase certo que no passado Marte abrigou vida. Isso aí até o computador via satélite descobriu que Marte parecia muito com a Terra há milhões de anos. Há milhões de anos, ou há bilhões de anos, bilhões, Marte estava, né, numa zona de habitabilidade semelhante a essa que a Terra está hoje, de modo que os sinais são claros de rios marcianos, já foi confirmada a presença de água em Marte. Bom, a propósito, a água existe na Lua também e em vários outros corpos celestes do Sistema Solar, de modo que esse também é um dado muito interessante, porque a água sempre foi considerada um elemento essencial para a formação da vida na matriz biológica que nós conhecemos, né? Então, muita especulação, Eduardo, muita especulação. Tem que tomar cuidado. Estou a favor disso também, de uma investigação séria e que comprove mesmo, né? Agora, impossível não é. Não é impossível.
Entretanto, eu sou mais da ideia de que esses seres, ou eles vêm de outros mundos do nosso universo dimensional, da nossa faixa vibratória, do nosso universo material, vamos dizer assim, né? Eu até nem gosto do tridimensional, mas do quadridimensional, porque o tempo é uma dimensão também, ou eles vêm de uma dimensão paralela, o que é perfeitamente plausível também, já que a teoria... Estão estudando, né? De mundos paralelos, estão estudando. Mundos paralelos, tem até o livro... NASA. Isso, do Michio Kaku, tem um livro famoso sobre isso, chamado Mundos Paralelos mesmo. Ou até uma outra concepção, que não é de todo desarrazoada, é a da viagem no tempo, né? Que os aliens, os OVNIs seriam artefatos humanos mesmo, vindos do futuro, né? Entretanto, são só especulações, porque é claro que há governos, os Estados Unidos, a Rússia, que detêm informações muito mais profundas e verdadeiras a respeito disso. Esse negócio aí dos viajantes do tempo, tem gente que tá... não vou nem aqui muito falar a emissora, teve uma reportagem há muito tempo, acho que você tá ligado, que uma dessas emissoras falou que esse enfermeiro viu, né, o ser lá, falou que era, né, não sei se é verdade, disse que aí depois disse que o ser, o outro lá, que tava machucado na nave, mandou passar aquele spray, até aí não sei se você acha que é verdade, né. A casuística ufológica tem muitos exemplos disso. Que era um spray, que era uma tecnologia que ajudava naquele corte, né? Inclusive em 2015, eu estive num outro evento aí no litoral de São Paulo, em Santos, que era um Fórum Mundial dos Contatados. Eu pude conversar com um dos conferencistas, um arqueólogo boliviano, que relatou uma experiência acontecida com ele. Ele até falou sobre isso no evento, né? A experiência na qual ele foi resgatado por seres humanoides e foi curado de um ferimento grave que ele teve por ocasião de uma expedição que levava justamente até esses seres. Então, obviamente que a medicina e as ciências em geral devem ser bastante evoluídas em relação a povos mais adiantados do que o nosso. É mais ou menos como você querer comparar, né, um hospital de hoje com um que existisse lá na Idade Média durante a Peste Negra. Você veja que nós passamos... A medicina não tinha se evoluído muito, né? Exato, né? Embora também num passado mais remoto ela até desse sinais de um desenvolvimento que nós achamos incompatível para os dias de hoje. Por exemplo, os antigos egípcios faziam cirurgias cerebrais. Tem muita coisa dos estudos do egípcio, é interessante. Sim, mas hoje nós temos uma tecnologia avançada, né? Nós temos cirurgias por videolaparoscopia, nós temos exames avançadíssimos por imagem, nós temos já a nanotecnologia mesmo iniciando aí uma incursão para a cura de vários males que até pouco tempo atrás eram desalentadores para a humanidade, né? Então, nós estamos evoluindo e, quem sabe, né, essa evolução científica e tecnológica seja também um elemento que nos coloque mais próximos do contato alienígena. Obviamente que a parte moral ainda precisa evoluir muito, né? Muito. Porque a humanidade ela não cresceu igualmente no aspecto tecnológico, científico e no aspecto moral. Nós estamos ainda um pouco atrasados. Mas estamos atrasados. Haveremos de chegar lá, né? Tudo na natureza concorre para a evolução, para o desenvolvimento, para o progresso. Então, eu sou muito crente nesse sentido, né? Embora em pleno século XXI nós estejamos vivendo ainda uma ameaça de aniquilação global. Basta ver que na Rússia já se declarou mais de uma vez a possibilidade de uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia, né?
Aliás, uma advertência deixada pelo povo de Acarte, no qual Arthur Berlet acabou tendo uma experiência, com o qual teve uma experiência, né? É que se a humanidade se destruísse por uma aniquilação nuclear, os acartianos viriam tomar posse do nosso planeta, já que um dos principais problemas que eles têm é da superpopulação. E a Terra apresenta... Ele revelou que é um planeta mais denso e maior que a Terra ou não? Ele não revelou isso? Não? Esse dado até não está disponível. Agora, ele é muito mais populoso do que a Terra, né? Tanto que quando o Berlet foi abduzido, ele foi abduzido justamente porque o comandante da nave que estava fazendo pesquisa aqui no planeta achou que ele fosse um agricultor e que ele pudesse ensinar a respeito do plantio do trigo. Eles estavam fazendo pesquisa agrícola. E aí acabou sendo levado para o planeta Acarte. Esses aí pareciam humanos, esses aí, né? Eram perfeitamente humanos, só que a grande diferença é que a cor da pele era muito branca, tipo albino, assim, né? Eles eram parecidos com albinos. Eu até quero preservar o nome da pessoa, mas essa pessoa me garantiu que viu aqui. Perto de uma parte... num sítio, mas eu vou preservar porque não pode. Tem o livro do Tiquete, que é tipologia extraterrestre, né? Que ele vai descrever vários tipos. Eu preciso comprar esse livro. Até o Jorge falou, eu falei que eu também quero. Vários tipos, né? E a maior parte desses que a ufologia reporta são seres humanoides. Humanoides no sentido de a estrutura física, né? Ser de tronco, membros, né? Cabeça, olhos, tal. Mas também há reportes de diferentes formatos de seres alienígenas. Bom, meu caro, assim, a gente podia ficar aqui muitas horas falando sobre isso. Sim, né? Aqui a gente, só para encerrar algumas coisas, Flori, tem as perguntas aqui, inclusive do ufólogo Juliano, que eu passei, você pediu para deixar passar o número para você, o que está fazendo o ufuturismo, ele é amigo também do Disseu. Depois eu vou fazer a pergunta do meu amigo aqui, Breno. Breno tá aí ainda? Tá, né? Peraí, deixa eu fazer a primeira pergunta do Disseu, Breno. Peraí. Claro. O papo realmente tá... bom, Juliano, a gente tinha falado isso no início, é que você veio faltando 10 minutos, né? Ele quer saber sobre essa coisa da pronúncia da NASA, né? Ele falou aqui, né? Então... Sim, eu acho muito importante, embora a NASA tenha sido muito cautelosa, né, em associar diretamente o fenômeno UFO com inteligência extraterrestre, porque, de fato, uma confirmação assim pública nós não temos ainda, até diante de uma teoria, por exemplo, de que esses artefatos poderiam ser de próprios humanos vindos do futuro, né? Sim. Ou até de dimensões paralelas, onde, segundo a física quântica, pode haver a replicação de planetas e de estruturas sociais, então pode haver até uma outra humanidade numa outra terra paralela. Então, a gente não sabe. Agora, eu penso que é uma vantagem bastante grande a NASA instituir um grupo de estudos, porque ninguém vai me convencer que eles não tinham já. É igual ali o Pentágono, né, em 2021, quando admitiu a existência de um programa secreto de investigação de ufologia, propriamente, eles usam o termo WAP, né, que é o fenômeno anômalo não identificado, mas isso tudo também é a mesma coisa, né, leva a mesma ideia. Qual é a ideia? Ser algo que está nos céus ou no mar, é um artefato sólido, guiado por uma causa inteligente, como reconheceu o governo do Brasil no relatório final da noite oficial dos UFOs, dos OVNIs no Brasil, que foi ali em 1986, obviamente que nós estamos diante de algo que não é propriamente humano, ou pelo menos não humano da nossa época. Né? Então, eu acho essencial, como eu disse num outro momento aqui, em 2014, a NASA patrocinou a publicação de um livro que trata principalmente do seu projeto, do projeto 7, né, de busca de inteligência
extraterrestre, mas que faz especulações tremendas a respeito da comunicação interestelar, né? Como o ser humano vai se comunicar com outras espécies alienígenas, né? Então, é algo, de fato, inovador. Por quê? Porque põe mentes brilhantes, põe cientistas de renome, pessoas qualificadíssimas, para pensar a respeito disso, que é essencial para o futuro da humanidade. Então, eu vejo assim, isso que aconteceu da NASA ontem, o que aconteceu no Brasil no dia 24 de julho do ano passado, o que aconteceu nos Estados Unidos naquela audiência pública do Congresso americano, do que vai acontecer na ONU em breve, eu acredito também, né? No sentido de os governos, as autoridades estarem cada vez mais comprometidas com o estudo desse fenômeno, que revela que algo de errado existe na crença que ainda predomina, professor Eduardo, de que o ser humano é o suprassumo do cosmos, da criação. Essa crença, eu, pelo menos, rejeito. Né? Claro, todos nós que somos da ufologia rejeitamos. É óbvio, né? Temos que ter critérios também, para não ficar viajando na maionese, pensando em coisas absurdas muitas vezes, né? Tipo ET Bilu e etc. Mas, por outro lado, obviamente que a ufologia há de ser tratada também com muita seriedade diante desses acontecimentos que são extraordinários, muitas vezes provados, outras vezes encobertos. Por isso que até eu chamo a atenção de quem está aí nos assistindo e venha nos assistir amanhã ou depois também, para uma campanha que agora nós estamos deflagrando, o Marco Petit, um dos maiores ufólogos do planeta. Aí, você tem um projeto com ele, legal, já acompanhei. Fernando Ramalho, que é uma campanha Varginha Chega de Acobertamento, que tem por objetivo tirar o véu que encobre esse que foi um dos casos mais extraordinários da ufologia mundial, acontecido em 1996. O pessoal tem as novas novidades, né, de Varginha, né? Sim. Inclusive, em 2018, eu publiquei um artigo na revista UFO a respeito de um acordo internacional que foi feito em 96, justamente nos dias ali da ocorrência de Varginha, que, na minha opinião, serviu para legitimar a entrega dos destroços da nave e dos corpos também das entidades biológicas. De acordo com o que eu ando perguntando aí, era só 4 mesmo, né? E parece, alguns falam, não sei até onde é verdade ou não, ou se realmente alguém viu uma criatura peluda também, né? Aí... mas assim, agora eu estou republicando, eu refiz o artigo, e na revista Cosmovini número 6, que vai sair semana que vem, também retomo esse tema de Varginha, porque é muito importante que as pessoas se conscientizem da seriedade disso. Isso não é brincadeira, não era um casal de anões, não era um mudinho, que eles inventaram um monte de asneira, né, para tentar encobrir a verdade. Então, a verdade virá, e eu chamo a atenção das pessoas, convido a todos para que conheçam essa campanha e que apoiem também esse trabalho que nosso conselheiro do Patóvini, Marco Antônio Petit, tem desenvolvido junto com o Fernando Aragão Ramalho, e eu estou, inclusive, dando um apoio jurídico, né, emprestando aqui a minha qualificação profissional de 30 anos de advogado para amparar... Legal. Vamos comprar briga feia, né? Vai ter gente muito incomodada com isso. Então, eles que saibam, né, que além de mim tem mais um outro colega que está aí na defensoria jurídica do caso, de modo que nós estamos prontos para os embates que se façam necessários visando a descoberta da verdade. Já não aceitamos mais ser mentira, nós queremos que a verdade sobre Varginha prevaleça, como acabou prevalecendo, de certo modo, a verdade sobre a Operação Prato e também sobre a noite oficial dos UFOs no Brasil. Eu vou fazer só a pergunta do Breno aqui. Como ele saiu, eu vou fazer uma dele que é interessante aqui. Aí depois eu vou encerrar, mandar você fazer os agradecimentos.
Ó, eu vou pegar só essa última dele aqui, só falta o Breno, né, que ele saiu. Pois são poucos e muitos sem nada. Eles fazem o que querem. Inclusive esconder o mundo da ufologia e o CERN. Nunca ouvi falar isso. Você sabe? O CERN é aquele laboratório de aceleração de partículas, né? Ah, sim. Que inclusive reza a lenda, tem potencial para destruir o planeta Terra e coisa que tal. Bom, enfim, aí nós entramos num campo bastante complexo, porque existe a tese, bastante plausível, diga-se de passagem, que uma das cláusulas daquele acordo interplanetário que teria sido feito em 1954 com o presidente Eisenhower e os nórdicos brancos altos, implicaria no repasse de tecnologia alienígena para a humanidade. Então, implicaria em engenharia reversa. Engenharia reversa, que eu acredito que eles têm feito pelo menos desde 1947. Pelo menos desde 47, com a queda do UFO lá em Roswell. De modo que isso vem acontecendo e muito da nossa tecnologia hoje pode ter por fundamento aquilo que nós aprendemos com a tecnologia alienígena, né? Agora, é claro, né, existe toda uma política também de acobertar certos avanços tecnológicos. Por exemplo, se o laboratório lá de aceleração de partículas pode criar um buraco negro que venha engolir o próprio planeta, os cientistas não vão sair falando isso, né? Não vão. E eu também não acredito que seja nesse nível, nesse grau. Mas... Opa, perdão. Sem problema, porque tá esfriando mesmo, né? Tá esfriando aqui também. Na cidade de Campinas, onde eu moro. Mas pode, né? Pode ser. Então, nós não sabemos, a nossa ignorância é muito maior do que o nosso conhecimento. De qualquer sorte, esse trabalho que você está desenvolvendo aí no teu canal e que muita gente boa também tem feito de forma sempre voluntária, né? Uma e outra pessoa que consegue até, vamos dizer assim, algum retorno financeiro, até consegue viver da ufologia, são poucos, né? Eu tenho meu emprego, mas eu faço isso com amor e dedicação. Acho que a gente tem que revelar mesmo, né? Porque no Brasil tem que se revelar mesmo nos dias de hoje, né? Porque as pessoas estão muito achando... O mundo não... Gente, eu vou dizendo, o mundo não é o que as pessoas pensam. Aquilo que o meu colega fala é verdade. Se não saber pelo amor, vai saber pela dor. É melhor tentar pelo menos ouvir para a pessoa não ser porque pela dor, gente. E deixando de lado. E assim, outra, como eu falei aqui para a Regina, né? A Regina trabalhou com a Gilda. Eu falei, minha grande preocupação, por isso que é bom orientar essas pessoas, tem que agradecer a gente. Porque o problema é quando uma pessoa é abduzida, são pessoas que não curtem a ufologia. Depois que ela é abduzida, começa a se aprofundar na ufologia, né? Então, essa preocupação o quê? Deixar a pessoa mais calma, dando conselho, tenta aí procurar um profissional, né, para fazer talvez uma hipnose, não é verdade, Florinho? Essa é a grande preocupação, né? Eu, inclusive, estive em algumas ocasiões, junto com a professora Gilda Moura, ouvi as conferências dela, então deu para ter uma noção do trabalho dela, um trabalho muito importante, né? Tanto quanto também no nosso grupo ufológico Paraná, nós temos a professora Mônica Borini, que é especialista em exopsicologia, faz o mesmo trabalho que a professora Gilda. Eu nunca ouvi falar dela, assim, é muita gente, né? Eu já conheci pessoas que... Ela, então, é especialista em pessoas que tiveram experiências de contato e de abdução, e auxilia essas pessoas, não só no resgate das memórias, mas também, né, a compreender, a aceitar, enfim, a significar isso nas suas vidas. De modo que tudo isso é importante, professor Eduardo, e assim quero te parabenizar pelo trabalho também, porque nós estamos numa causa que na maior parte das vezes é voluntária, uma e outra vez ela é também remunerada, mas obviamente que se as pessoas se dedicam a isso
com seriedade, com propósito, e todos nós precisamos pagar nossas contas também, né? Então, elas merecem ter valorização, só com a ressalva dos picaretas, né? Os picaretas nós temos que deixar de lado. Esses aí, os picaretas, os enganadores, os embusteiros, esses merecem o quê? Inquérito policial, eventualmente ação penal, né? Aqueles que ficam vendendo aparelho, dizendo que foi feito por ET, que cura qualquer doença, quando na verdade... Nossa, tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, hein, gente? Nossa, sim, não essa gente que está vendendo, como é que chama, terreno para... O ufólogo Carlos Moreira, estamos indo embora já, Carlos Moreira, mas rebobina aí, mas pode falar, Florinho. Então, salvo a picaretagem, que fica reservada, assim, num cantinho escuro, né? E que deve ser objeto de investigação policial, porque explora a boa-fé das pessoas. Salvo isso, todas as pessoas que se dedicam a esse tema, e como disse você até, muitas delas porque tiveram alguma experiência anômala mesmo, merecem, assim, a nossa consideração, o nosso respeito, e, enfim, cada um vai pondo um tijolinho aí nessa nova construção. A minha tese é de que nós estamos num momento de rompimento de paradigma, que não vai demorar, não sabemos quanto, é claro, para que haja esse contato público e formal da humanidade com alienígenas, e aí tudo isso que está sendo feito hoje, por exemplo, essa nossa conversa aqui, agradabilíssima, acaba contribuindo para a aclimatação, porque as pessoas vão entendendo melhor o que acontece e projetando as possibilidades para o futuro, quando nós estivermos aqui num contato mais direto, num convívio mais, vamos dizer, cara a cara com os nossos irmãos das estrelas. Então, muito obrigado, viu, Eduardo? Ótima oportunidade de nós conversarmos aqui. Então, para encerrar, gente, Flori, quando eu tiver tempo, vai ficar mais talvez para a Júlia, mas você espera um pouquinho, porque eu tenho que entregar no correio primeiro, que eu já prometi. Então, a regra do meu canal, que quem participa, o Tony também recebeu, eu estou entregando para você, vou mandar pelo correio, depois eu pego o endereço direitinho, esse troféu bem simples aqui, tá? Oh, que legal! Que maravilha! Deixa eu mostrar aqui no cheio, né? Porque é melhor para você ver. Opa, bacana! Peraí. Estou pensando num lugar aqui no meu escritório. Oh, que legal! É bem simplesinho, não é uma coisa assim, né? Você foi para o Cláudio Iatauro, que é meu amigo também, eu vi o nome dele ali embaixo. O Cláudio, ele está me ajudando para uma colação, ele falou, mas eu espero, né? Vai receber os de São Paulo. Mas você espera até um pouquinho até julho, acho que esse mês eu consigo mandar, mas a gente combina aí, né? Tranquilo, muito agradecido. Então, Flori, eu gostaria que você falasse as suas últimas palavras e gostaria que fosse possível voltasse também um dia, a gente gravar aqui, né? Vamos ficar à vontade. As últimas. Será um prazer. Então, por último, né, eu convido as pessoas a conhecerem o meu livro. Ele está disponível para venda tanto no site do Clube de Autores, quanto também na Amazon, em versão e-book, no Kindle, né? Eu esqueci de perguntar, é verdade. Sim, foram 12 anos de pesquisa, de reflexão, é tudo muito bem ponderado, muito bem pensado, e como eu disse, embora eu não tenha tido nenhuma experiência anômala, por exemplo, eu não sou um cara abduzido, contatado, ou coisa que tal, mas eu tenho muito interesse. Então, quando a gente tem um genuíno interesse, você sente lá no íntimo que isso é importante para você, né? Então, eu dediquei com muita seriedade, né? Até porque também uma formação acadêmica razoável, então, dentro de um padrão ético, dentro de um conhecimento acadêmico, tanto que o meu livro tem um formato bastante acadêmico também, eu procurei desenvolver essa tese. E, além disso, no Grupo Ufológico Paraná, no Patovni, nós temos aí a revista Cosmovni, por exemplo, que está no seu 6º volume, é uma revista semestral gratuita que circula em PDF. Então, logo sai, eu já mando para você também, né? Você manda, o que eu posso fazer assim, colocar lá no chat embaixo, olha, aqui está o site para você ir atrás da obra do Flori, né? Na verdade, eu sou só o coordenador, né? Então, a revista sempre conta com
pesquisadores. Agora nós temos aí, por exemplo, nesse volume 6, um artigo da doutora Lala Barreto, né? Que porque o pessoal vai ver lá, quando eu escrever lá, vai mandar a parte de monetizar. Aí o pessoal, opa, tá lá embaixo. Né? Então, assim, nós temos a revista, nós temos o nosso Patovni TV, que é o canal no YouTube também, que trata de temas de ufologia e de cosmologia, mas são as palestras feitas em eventos do Patovni. Nós temos grupos no Facebook, no WhatsApp, uma página no Instagram. Então, também eu convido as pessoas que conheçam esse trabalho do Patovni, que é voltado igualmente para a preparação da humanidade, para a aclimatação, para que as consciências se despertem para essa nova realidade que se avizinha, né? Que é a realidade que vai superar o paradigma antropocêntrico e vai nos levar, vai nos conduzir até o paradigma alien. Então, eu agradeço demais a tua iniciativa, trabalho, né? E espero podermos conversar em outros momentos, assim. Vai ser um prazer, legal. Porque aqui teve gente que voltou várias vezes. Né? Quem me ajuda muito aqui que também, só que ele tem conhecimento mais em outras coisas, que o canal também é para ufologia também, tem outros assuntos, né? É o Rosaldo, né? Ele é de Curitiba, né? Mas, sim, nós temos aí muita gente boa, viu, professor, que se dedica a essa temática. Então, eu tenho o Paulo César grava aqui muito comigo, inclusive ele também entrevistou a Elba Ramalho, né? O Dirceu também, a quarta vez que ele grava comigo também. Não, e eu fico à tua disposição, né? Para mim, sim, a gente pode prazer, ver mais uma satisfação, uma alegria, e a gente sabe que, por mais que não seja muito grande o público a ser atingido, que não são todas as pessoas que se interessam por isso, né? A maioria da população, infelizmente, está condicionada por um conhecimento raso, por um entretenimento assim vazio, mas o importante não é isso, o importante é que nós estamos fazendo um trabalho, e aí o tempo vai dizer se esse trabalho tem alguma relevância. Mas você fica tranquilo, Flori, que muita gente vai observar a nossa gravação, porque, na verdade, muita gente está saindo do trabalho agora, né? E como eu tenho muitas redes sociais, as pessoas vão ver. Até depois das 7 vai estar a visualização lá, né? Tá ok, eu agradeço demais, então, a oportunidade e deixo aqui o nosso Grupo Ufológico Paraná Patovni à disposição também de vocês. O projeto dele. Tá? Vai ter todas as informações que eu vou colocar lá no chat. Ele vai passar para mim, né, no WhatsApp, gente. Eu coloco lá embaixo no chat. Tá? Se quiser, então, o interesse no livro da Amazon, tá? O livro dele da obra. Que sim, depois eu te mando também pelo WhatsApp ali algumas imagens relativas, né, ao livro, tudo, e você dá o melhor destino que entender. A apresentaçãozinha de slides, que até eu gostaria de passar, mas no outro momento a gente pode... enfim, isso não é importante porque o essencial aqui foi apresentado já, né? Exatamente. Isso porque eu ainda vou divulgar mais pelas redes sociais, porque foi na correria hoje, mas eu vou divulgar ainda hoje, até mais tarde nas redes sociais ainda. Coloquei alguns. Então. Agradeço demais e deixo aquela saudação clássica do povo do planeta Vulcano, vida longa e próspera. Assim, como é que é? Eu sou meio... Assim, não, você junta... Assim, junta eles... Se você não consegue fazer, é porque você não tem o DNA alienígena. Aqui, ó. Então não tem mesmo. Eu faço com as duas mãos, olha aqui, ó. Faço com as duas mãos, ó. Não é assim, não, ó. Você deixa os dedos aqui, ó. Isso, junta 2, 2 e 1. Aí, por aí, algo assim. É que eu acho que você não tem DNA alienígena, não. Só quem tem DNA vulcano. Eduardo, obrigado, hein, cara? Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Gente, até mais. Lembrando que o Ufologia vai ser legal. Vai vir um cara aqui dia 16 lá do Rio de Janeiro, amigo do Rodrigo, que vai falar algumas coisas dos militares, né? E eu tenho que falar com o Luiz Ricardo, né, gente? Vou falar. É que ele quer que eu escolha o tema, né? né? Mas nós vamos tentar aí. O Luiz Ricardo vai voltar aqui pela terceira vez, né? Eu acho muito bom também, né? Tá? Tchau, tchau. E uma ótima semana para todos, viu? Tchau, tchau, Flori. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, tchau.